te colocar nas mãos. Capacita-te de que, se nos achamos, todos nós, os espíritos encarnados e desencarnados, em ligação com o trabalho evolutivo da Terra, numa época extremamente conturbada por renovações e reajustes de variada espécie, é que estamos chamados para servir ao bem dentro dela. Se nós outros, os que aspiramos ao título de servidores, estivermos atentos na execução do dever que nos cabe, estejamos convencidos de que o Senhor sustentará a felicidade geral sem problemas. A árvore vigorosa não cresceu de improviso. A cidade em que renascestes não se levantou de repente. Tudo se desenvolve minuto a minuto. A vida impõe-te agora as consequências do antes. Somos hoje, no espaço e no tempo, a projeção do que fomos um dia. Cumpramos agora os nossos iluminados deveres face à lei. Convertamos nossa experiência pessoal em serviço a todos, transformando as horas que Deus nos empresta em bênçãos de utilidade, beleza, graça e harmonia, e o futuro constituir-se-á para nossa alma em abençoado e celeste caminho de ascensão. Do livro Caminho Iluminado, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todas e a todos. Que a luz e a paz do Mestre Jesus esteja conosco nessa noite, especialmente nessa segunda-feira, em que iniciamos mais uma semana, chega no finalzinho do dia, mas a gente estamos trabalhando aí uma nova semana, com novas oportunidades, com novos aprendizados, com novas experiências, que estejamos abertos a elas, porque tudo vem para o nosso processo evolutivo. Hoje nós teremos o nosso companheiro Raimundo Menezes, que irá nos falar sobre o convívio e o nada. Esse tema está no capítulo 1 do livro O Céu e o Inferno. O livro O Céu e o Inferno será a fonte dos nossos trabalhos doutrinários no mês de novembro. Então é um mês para a gente conhecer um pouco mais dessa obra, que no geral não é muito conhecida ou lida pelas pessoas, mas é de fundamental conhecimento, aprendizado e também estudo para aqueles que querem ser verdadeiramente os seguidores de Cristo e aprendizes dessa doutrina. Vale salientar que nesse mês nós teremos no curso ainda dos trabalhos doutrinários dessa casa, o ciclo da infância e da juventude. Pois é, os jovens e as crianças também irão abraçar essa atividade e estarão conosco realizando no dia 11 de novembro, ou seja, na próxima segunda-feira, a juventude dessa casa estará falando sobre ecologia e espiritismo. Então, próxima segunda, 11 de novembro, às 19h30, convido todos vocês que estão conosco, aqueles que nos assistem também nas redes sociais, para vir fazer parte desse trabalho que será realizado pela juventude da nossa casa. E no dia 23 de novembro, um sábado, nós teremos as crianças, aquelas que fazem parte do trabalho da evangelização da nossa casa e também um grupo de família, estarão realizando o trabalho da doutrinária de sábado à tarde. Então, das 16 às 17 horas, nós teremos outro banquete realizado pelas crianças e pelo grupo de família dessa casa.
tema do trabalho da evangelização infantil será Ide e evangelizar em todas as gentes. Então, divulgue, convide seus familiares, seus amigos, para vir assistir ao ordinário, nesse momento em que não só a nossa comunidade, mas outras tantas passam por momentos de provação, de dificuldade. É sempre bom a gente poder levar à luz o Evangelho, ao esclarecimento, uma palavra consoladora àqueles que estão ao nosso redor. Puxa minha família, convide um vizinho, convide um amigo para vir assistir uma doutrinária. Às vezes a gente fica achando que não tem nada para dar ao outro. Essa bênção do esclarecimento do Evangelho segundo o Espiritismo, que o céu e o inferno, que temos a glorificação e as palavras esclarecedoras e consoladoras que serão trazidas pelos palestrantes, muitas vezes é aquilo que aquele nosso ente querido, aquele vizinho, aquele colega de trabalho, está precisando ouvir para despertar ou aquietar uma dor, um sofrimento que ele está passando no mundo. Então sejam todos convidados a fazer parte das doutrinárias, a trazer um amigo, um familiar, como vir assistir o trabalho da infância e da juventude, que será realizado também nas doutrinárias. Então vamos fazer a nossa oração, agradecendo ao nosso primeiro mestre, amigo Jesus, por já estarmos reunidos na sua seara, e sob a tutela dos benfeitores espirituais que dirigem essa casa, poder assistir a mais um momento de esclarecimento, de consolação e de fortalecimento. Olha a voz, mestre amigo, que abençoe a todos aqueles que aqui estão, os filhos encarnados, e também os desencarnados que aqui foram trazidos para o esclarecimento. Pedimos a nós, os benfeitores habilitados, que envolvam o nosso irmão e companheiro Arthur de Menezes, para que ele coloque a sintonia e serenidade necessária nesse seu trabalho, que as nossas energias bifazejas possam abraçá-lo de forma que ele se sinta envolvido nas luzes das energias do nosso caminho e afeto e como do nosso Mestre Jesus. Que o Senhor possa abençoar essa comunidade, Deus, em cada recôndito dele, trabalhar aqueles que por aqui estão fazendo despertar, germinando assim em cada um a semente da paz, da serenidade, do equilíbrio, do respeito, da compaixão para com todos nas suas relações, experiências e convivências. Fortalece os pilares materiais e espirituais desta serra, para que ela possa sempre ser um ponto de abrigo, de socorro e de refazimento para as almas aflitas que também têm. E de teu amor, Pai, esse teu amor possa encontrar guarida verdadeira nas nossas mentes, nos nossos corações, bem como com todos aqueles que cruzarmos o caminho, para que assim estejamos preparando o nosso tão sonhado mundo regenerado. Agradecidos por esse momento, roga tua voz e fique conosco. Nós te pedimos a licença e a permissão para iniciar a nossa atividade de hoje, com planos de luz e de paz para todos os nossos irmãos e irmãs. Que assim seja. E assim será. É, mãe. À vontade, meu querido, com você a palavra.
Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja com todos nós. A nossa grande alegria de entabular conversação nesse sentido aos presentes, aos que estão na live, é poder, de certa forma, despertar para a compreensão da existência do ser como sendo pleno diante da criação de Deus. Nesse, porém, nós temos como cultura no nosso país, boa parte do mundo, a cultuação do mês de novembro, especialmente no dia 2, como sendo o dia de finados. Calendário instituído pela organização da Igreja dominante, na sua origem, nos concílios, e isso veio ganhando os séculos. E fomos criando culturas, porque esse tipo de culturas passa-se de pais para filhos. E quando nós não temos o despertar da origem, da existência do ser, nós vamos, de certa forma, nos ensopando dessas ideias, que na verdade são ideias que buscam com que o ser se apresente ou se esforce se aproximar de Deus. Nada na vida, de certa forma, é descartado, porque existe todo um processo de aprendizado. E as relações, os costumes, nada mais é de que a origem que nós vamos trabalhando para esses aprendizados futuros. Então vejamos que o processo da finitude do ser, ou da ideia da finitude, é algo que não está bem definido no coração e no sentimento do ser humano, da própria alma, quando ela está encarnada. Então a origem do processo da imortalidade, ela vai se dar com o próprio Jesus. Se nós buscarmos os evangelistas, nós vamos ver que todos eles buscaram, de acordo com os preceitos de Jesus, se aproximar dessa verdade, porque ali estava na origem, estava fresco, não tinha ainda atravessadores no processo da fé, era algo que pudesse, de certa forma, penetrar na consciência do ser. Nós vamos ver que a relação de Simão Pedro, os primeiros momentos depois da partida de Jesus, é com o mundo espiritual. E aí nós vamos lembrar que o próprio Jesus, ele vai afirmar no primeiro momento que ele iria preparar as moradas do Pai para que nós pudéssemos habitar. Quando Jesus está falando assim, isso está no Novo Testamento, da preparação, das várias moradas, é preciso que a gente reflita. De que morada Jesus está falando? Como é esta morada? Que se assim não fosse, não, você ficará aí no éter da vida, e um dia você ascenderá ao Pai, ou nós buscaremos você. Não, mas ele disse,
eu vou preparar as várias moradas. Na casa de meu Pai há várias moradas. Então é preciso que a gente reflita sobre isso. Faça um apanhado de valores, da compreensão dos espaços, no mundo inquestionável da criação de Deus, como esta relação para conosco. Essa é uma das verdades. Aí nós vamos ver ainda na lição de Nicodemos, que Jesus Cristo o dá, que ele diz que era preciso que o Espírito nascesse da água. E ele fala sobre o processo do nascer e do morrer. O nascer, outras tantas vezes forem necessárias. E ele adverte ainda Nicodemos, por ser doutor da lei. Você que é doutor da lei não sabe dessas coisas? Olha como é a questão do raciocínio de um doutor da lei, religiosa, e que é fragmentada, que verdadeiramente ele não bebeu a verdade. Então ele faz essa advertência, fazendo essa advertência. Para nós fica muito, nos dias de hoje, no século 21, fica muito claro quando nós ampliamos o nosso pensar de que Jesus nos chamava a participar, a entender a imortalidade. Em outro momento, no seu Sermão do Monte, ele vai advertir os seus próprios discípulos que ele não veio derrogar a lei, mas veio dar seguimento. A gente vai ver que no processo da morte de Lázaro, aparente, ele vai buscar Lázaro, por entender que Lázaro não estava desencarnado, não tinha rompido os laços, os liames do perispírito para com o corpo. Na evolução da ciência, hoje se entende que é um processo de uma doença, que nós buscamos entender que é uma pré-possibilidade de morte. E aí ele traz essa pessoa, traz Lázaro, a convivência de novo. Se passasse mais tempo, é claro que Lázaro iria começar a ficar sufocado e iria morrer. Alguns estudiosos dizem que Lázaro já fedia, não estava em decomposição, porque se o estivesse, ele não poderia trazer, como aconteceu em alguns casos, aqui no nosso Brasil, com aquele cantor, com outras pessoas que, na verdade, teve o processo da morte aparente, foram sepultados, depois os médicos avisaram, não, ele não morreu, ele tem, como é o nome da doença? Catalepsia. Ele tem catalepsia. Acorreram para tentar salvar, já não, e puderam confirmar, porque as pessoas estavam debatidas. Não foi só uma pessoa, várias pessoas em outros continentes aconteceram isso. Então esse é um processo natural. Então, se Jesus visse que Lázaro já estava apodrecendo, ele já estava morto, ele já tinha libertado o corpo, e ele não poderia derrogar esta lei, trazendo para que o ser pudesse habitar o mesmo corpo quando foram rompidos os laços. Então é por isso que ele vai dizer: eu não vim derrogar a lei. Ou seja, a lei de Deus é inderrogável para tudo na sua criação. Nenhum de nós, ainda que sejamos o espírito mais sábio, mais inteligente, mais evoluído no seu aspecto da individualidade,
ele não poderá derrogar a lei de Deus, e tem consciência disso. Então veja que, passando nesse processo, os discípulos vai, de certa forma, passear nas ideias de Jesus, vai compreender melhor as passagens de Jesus, porque eles começam a colocar em prática isso. Morte não existe. E os próprios discípulos primeiros, que iam morrendo e a desencarnando, ele voltava do mundo espiritual para fazer contato com aqueles que estavam chegando ao cristianismo. Eles tinham suas reuniões particulares, aonde existia a manifestação desses companheiros que desencarnavam. Então isso ficava asseverado que a morte ali não existe. Há o contato, e eles traziam conselhos, trazia a condição de orientação para que pudesse manter os ensinos cristãos, e assim sucessivamente. Ainda na crucificação de Jesus, nós vamos ver esse processo de não finitude, porque Jesus afirma: eu voltarei no terceiro dia. Eu vou ser crucificado, vou ser morto, mas no terceiro dia eu volto. Ora, Jesus já tinha dito: eu não vim derrogar a lei. Então aí está um processo para que nós possamos nos debruçar e estudar essa frase de Jesus. Se ele disse que ia voltar no terceiro dia, e ele não veio para derrogar a lei, se ele estivesse morto, ele voltaria? O corpo físico não. Ele voltaria em espírito, como ele deixou bem claro. O que é que ocorre aí? E aí ele tem, de certa forma, um vigilante. Ele tem uma testemunha ocular da imortalidade. Quem é? Maria Madalena. Porque é Maria Madalena que no outro dia, após o sepultamento do corpo de Jesus, vai até a tumba, vai com flores, vai com óleo perfumado, como ela fazia com Jesus, lavou os pés de Jesus com óleo perfumado, e ela queria tratar do corpo. Naquela época existia esse costume no Oriente. Ela ia lá, ia tratar. Mas quando ela chegou lá, não encontrou o corpo de Jesus. Ela fica triste com isso, porque ela acha que o sepulcro fora violado e levaram o corpo de Jesus. Ela fica triste, e quando ela dá meia volta para ir, ela ouve uma voz: Maria. Ela acha que é as pessoas que cuidam do jardim ali em torno do sepulcro, que quer te advertir de alguma coisa. É o próprio mestre, e ela lembra da voz. Ela lembra da voz. E aí ela lembra, quando ela lembra da voz, ela se volta e vê Jesus, como nos velhos tempos, radiante. E o que é que ele diz? Vai e conta para os outros. Vá. Ela tenta se aproximar de Jesus, mas ele diz: não me toque ainda, que eu não ascendi ao Pai. O que é este ascender, gente? Ele saíra do corpo físico, deixara o corpo físico naquele momento, e por ser um espírito altamente iluminado, ele precisava naquele momento se reunir com seu conselho divino.
espíritos siderais, para manter, de certa forma, o programa. Então ele diz: preciso ascender ao Pai. Então, naquele momento, Maria Madalena corre aos amigos e conta a boa nova. Essa é a boa nova, né? A imortalidade de Jesus, porque ele já tinha dito: eu voltarei no terceiro dia. E ele cumpriu. Isso quer dizer a nós que não existe a morte. Jesus, naquele momento, ele mata a morte. A ideia da finitude ali não existe mais. E nesse aspecto de surgimento, de aparição depois de ser sepultado, não vamos entrar na questão do corpo, porque muitos historiadores vão ter as suas versões, né? Mas o fato é que os mais prudentes dizem que Jesus desmaterializou o corpo para não criar tanto problema conforme existe hoje acerca do corpo de Jesus. Imagine que só encontrar lá um pedaço de pano e cria um maior problema. Imagine se acha o corpo de Jesus. Estava aí hoje indo para aqui, indo para acolá, de continente, é meu, não é seu. E olha que esse pedaço de pano, né, desencadeou a Guerra Santa. Você lembra? A Guerra das Cruzadas desencadeou por conta de um pedaço de pano. Quem é que tem, na verdade, a ascendência sobre? É aquele, somos nós. Então vamos disputar na espada. Vamos disputar na espada para ver quem fica. Até quando o Saladino, de certa forma, entrou no processo e terminou superando aqueles ricões, se dobrando a essa energia santificada do Cristo. Voltemos à questão dessa imortalidade, porque é a partir daí que os discípulos de Jesus, eles vão entender e sem medo vai começar, de certa forma, a trabalhar nesses aspectos. Simão Pedro, como nós estávamos falando, no primeiro momento, quando ele começa a plantar as ideias do Cristo, ele vai preso. E quem é que vai abrir a porta do cárcere? É o morto, né? É o morto que vai lá abrir a porta para que ele pudesse ter liberdade. Assim aconteceu com Tiago, assim aconteceu com João, e sucessivamente. Apostore no tratado de Paulo, Paulo vai e ele é o senhor do assassinato de Gesiel, o nosso Estevão. E quem é que vem, que ressurge do processo da morte para ajudar o próprio Paulo? Quando ele começa a fazer a pregação do Evangelho, é o próprio Gesiel, é o próprio Estevão. Não só pela via da intuição, mas às vezes em aparição tangível, que nós chamamos hoje de materialização. E ele aconselhava, porque Jesus, no momento que ele estava mandando apedrejar Estevão, conversando com Estevão ainda ali nas vascas da morte, Jesus lhe diz:
quando Abigail depois conversa com Jesus e o próprio Estevão. Vocês ficarão ligados ao coração de Paulo. A vítima que ele achou que tinha de certa forma destruído para acabar com o cristianismo é a mesma que volta do túmulo e que se apresenta para te orientar na semeadura do bem. Veja que fantástico. E depois, em desdobramento, na hora de um sono, ele vai ter esse contato, ainda melhor, lá nas grutas, com Abigail e com Estevão. E assim nós vamos passando de geração em geração, até que o concílio de Roma, quando o cristianismo se torna uma religião fundamentada pela lei de Roma, por de 300 anos, no reinado de Constantino, aí começam os concílios dos padres, dos cardeais, porque agora o cristianismo não é mais livre. O cristianismo agora tem uma estrutura que manda e deverá ser obedecida. A comunicabilidade com os mortos, ela cessa, porque isso não faz parte do concílio. E aí começa a se definir a ideia que o ser não volta, que o ser não sobreexiste à carne, mas que ele fica em um local guardado, em um espaço, ele fica em algo para que um dia possa ressurgir. Não se define aonde é que estes seres irão ressurgir. Não se define. E não se define quando e aonde. Porque não se define, que é caracterizada a o ser humano estar em uma condição de imortalidade aparente, né? E que tem uma definição humana. Algumas religiões vai dizer que apenas, né, uma nuvem, um extrato, algo que fica na criação de Deus, ou volta para Deus. Isso é matéria para que nós possamos nos debruçar, estudar melhor, para que nós possamos compreender melhor, né? Se trabalhar. Porque nesse processo entra o materialismo. E o materialismo não deixa com que você se aproxime de Deus. Porque quando você se aproxima de Deus, você vai se desvestir desse materialismo para poder compreendê-la. E compreender Deus é estar munido de responsabilidade consciencial, trabalhando ou colocando o materialismo de lado. Mas as doutrinas que surgem depois do cristianismo são as doutrinas de materialismo, que quer negar a criação de Deus, quer negar inclusive a imortalidade do ser. Vamos correr o tempo nessa predisposição. E qual é a proposta hoje?
quando a gente mergulha para que possa entender melhor essas ideias enriquecidas do mundo espiritual, é que dá para que a gente possa compreender um pouco mais que existe além do que nós possamos imaginar. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele vai nos dizer que nós não conhecemos a nossa individualidade. A individualidade como ser pleno, como ser imortal, e os recursos dos quais nós somos dotados. Esse grande pensador, ele vai nos dizer isso. Nós não compreendemos, nós não temos ideia da nossa natureza, porque aparentemente nós só vamos afiançar o corpo do qual nós estamos vivendo. Mas ele vai nos dizer: nós temos vários corpos e nós não sabemos. Por que é que nós não sabemos? Porque não despertamos ainda. Estamos a caminho de despertar. Então essa é a advertência. Quando nós buscamos nos reportar aos seus achados, às suas pesquisas, isso vai despertando a nossa natureza e pede com que nós vá mergulhando nestes saberes para que possamos nos encontrar. Fica mais fácil, é só uma questão de tempo. Se eu não compreendo hoje, amanhã eu vou compreender, porque eu estou despertando, né? Então veja que nesses aspectos, depois Allan Kardec, ele vai nos trazer na intimidade e conversando para que possa matar a morte com os próprios espíritos. Há pouco tempo atrás, 167 anos atrás, vamos dizer assim, né, quando surge, né, a primeira parte do Livro dos Espíritos, Kardec vem nos trazer, de certa forma, a organização que ele faz com esses benfeitores espirituais. E ele vai tratar de um tema muito importante para nós, que é justamente sobre os funerais. O que é que nós fazemos hoje? Aliás, o que é que nós fizemos no sábado? Nos preocupando, né, em adquirir flores, alguns presentes, para ir depositar nos túmulos de nossos mortos. É a comemoração dos mortos. Nós comemoramos os mortos. Essa ideia de comemorar é fazer uma festa, se reunir todo mundo. Não é que é verdade? Aí eu fui fazer uma ligação entre Maria de Magdala e o processo da natureza de hoje. Maria de Magdala, segundo Humberto de Campos, que ele tira dos arquivos espirituais e nos relata de que Maria levava flores naquele dia para depositar no túmulo de Jesus. Será que não está aí um pensamento coletivo a partir de Maria? Pensamento coletivo que as pessoas vão fazer hoje. Vão levar as flores, algumas vão levar presente, né? Em alguns países as pessoas cultuam os seus mortos, é tratado com maior respeito, com maior veneração. Mas vamos nos perguntar, nessa comemoração, nesse afazão de ir
para que possa fazer essa singela homenagem para aquele que morreu. Está errado? Não está errado. E a gente vai entender por que não está errado. Porque quando Kardec pergunta aos espíritos superiores se os espíritos se importam com a presença, ele vai dizer que sim. E eles acorrem a esse dia esperando seus familiares que já te buscam através do pensamento. É bom que deixe entendido que muitas das vezes o espírito não está lá na sepultura, não está lá no cemitério, mas no dia de fazer esta homenagem, o teu pensamento voa desde antes e se conecta com este familiar. Ora, é de bom tom quando nós temos a premissa de ser homenageado, a gente não faltar a homenagem, e aí automaticamente o espírito vai estar lá. Então nós vamos entender, não está errado. A questão aí está na condição de você entender que o ser não existe. E aí nós fomos trabalhar 3 questões em cima dessa advertência de Kardec. Primeiro, eu posso pensar em cima da minha ideia religiosa de que o ser não está ali no corpo mais, mas existe a sua radiografia, que eu não sei definir, que ficou ali. Ficou ali. E é preciso que aquele local seja tratado da forma mais sagrada que possa existir. Segundo, é possível que a pessoa que faz parte do meu coração, ela apenas seja essa centelha de energia, que de certa forma sobreexiste diante da matéria e ficou em algum lugar plano, para que um dia ela possa ressurgir. Mas qual é o meu canal de comunicação naquele momento? É o cemitério. E aí eu vou lá fazer minhas oferendas. Ou, na terceira possibilidade, foi o local que eu dei o meu último adeus, a minha última conexão material com o ser, quando eu vi que ali o sepultou, acabou tudo, findou-se, nunca mais verei. Mas sempre que possível, eu vou lá te fazer uma homenagem naquele local. Então existem várias condições, mas essa doutrina do Espiritismo e o livro Céu e Inferno, ele nos chama bem a atenção em algumas passagens. É preciso que a gente entre na condição de superar as nossas condições de origens familiares, para que possamos entender mais além. Sair do sistema religioso para buscar o princípio científico natural que a vida nos oferece. Entabular esse raciocínio com o mundo da verdade. A alegria, ela vai parar no nosso coração. Ela vai desconstruir essas ideias, porque nós vamos começar a desenvolver laboratórios
em que nós vamos entender de que o ser que nós amamos continua mais vivo de que nós, que muitas das vezes eu estou mais morto do que ele que digo que está morto. Ontem no encontro estadual, ontem foi o último dia que nós estávamos lá, e aí nós conversávamos na roda de amigos e falávamos justamente da imortalidade dos espíritos que têm trabalhado no processo pós-morte. E um desses, a baila da conversa, foi Joana de Ângeles. E aí eu disse: olha, Divaldo, uma pessoa que convive com o Divaldo, que estava conversando com a gente, ele nos disse que ele fazia parte da mediúnica com o Divaldo. E aí teve um dia que Divaldo foi para a mediúnica todo enrolado de uma coberta. E o pessoal: gente, o que é que está acontecendo? Você não está doente? Não estava deitado? Ele disse: Joana, né, me fez vir. Como? Se você está doente? Eu disse a ela que estava, que eu estava morto, né? Estava doente, estava quase morto. Aí Joana disse: eu estou 100% morta, então você levante e vá trabalhar, porque eu estou 100%, eu estou trabalhando. A imortalidade. Então muitas das vezes nós estamos mais mortos do que o morto, porque só porque nós estamos com o corpo ao quebrado é sinônimo de não trabalhar para o progresso da própria individualidade dos outros. Então Joana faz com que ele se levante com vida, se levante, vá que o trabalho te espera. Ele se enrola, estava com febre, e foi trabalhar. Quando ele acaba de trabalhar, ele estava melhor, né? Estava menos doente. Aí começa a fazer a roda para conversar depois do trabalho. Joana te aparece e diz assim: você não está doente? Quem não vai se deitar? Ele aí ele disse: é a orientação de morte. Então a morte não existe. A morte não existe. Nós somos seres imortais. Somos seres atemporais na vida. Hoje aqui, amanhã ali, e assim sucessivamente. Vamos poder voltar desse processo e dar nossos testemunhos. As reuniões mediúnicas de hoje, no bairro da doutrina dos espíritos, ou não, ela tem nos trazido essa ideia da imortalidade. Não é só dentro do centro espírita, mas em qualquer lugar que o médium se manifeste, quem está se comunicando por esta pessoa é um ser humano, desvestido da matéria, é um ser inteligente, com a sua felicidade ou a sua infelicidade. Pois bem, para mostrar que a morte não existe, Francisco Cândido Xavier, ele vai nos trazer cartas psicografadas por mães, por familiares, que ele nunca tivera relação com aqueles que ficaram no corpo físico, mas que é asseverada a autenticidade das assinaturas dessas pessoas. Exames grafos técnicos definiram o que era a assinatura daquele que vivera no corpo físico, chamado de morto. Bom, se ele é morto, ele assina, então ele existe. Fácil, não é? Se ele veio através de mim, se ele assina, e o exame grafo técnico
vai afiançar, então a pessoa existe. E outras coisas. Relatar condições particulares que só tinha conhecimento as pessoas envolvidas, o morto e aquele que ficou. Como é que o médium vai saber disso? Fato científico. Que aí é que a gente mata a morte. Que não tinha como eu estar lá e aí pode ser arte do capeta. Mas que capeta é esse? Que capeta é esse que sabe de tudo? Se o capeta é o próprio ser humano, na sua degeneração para o bem. Então, automaticamente, como os espíritos felizes, eles não sabem tudo, e eles dizem isso, tanto é que em determinado momento, para ele saber da minha vida, ele vai ter que pegar a ficha do mundo espiritual. Assim também são os espíritos infelizes. Mas não existe capeta. Então essas provas infundadas é para que nós possamos entender do nosso processo imortal. Existiu um crime lá em Minas Gerais de dois amigos, e diante disso um pega a arma e atira no outro, mas não atira, a arma dispara. E aí aquele processo, o rapaz vai, processo jurídico e tal, e o espírito vem e conta a verdade como se deu a morte dele, conta Chico Xavier e assina, e Chico leva ao tribunal, chama o juiz, apresenta tudo, e ao apresentar o exame grafotécnico define, é a assinatura de fulano de tal, e o rapaz se livra de ser condenado. Ora, vários processos no tribunal se deu assim. Então é a imortalidade, tá? É esse processo que a gente desconstrói do futuro e do nada. Futuro, mas se eu chamo já futuro, tem alguma coisa. Se eu não colocasse futuro, nada. Mas desde quando eu penso no futuro, estou pensando em alguma coisa. E as religiões, por ser espiritualista, ela define alguma coisa, mas não sabe definir o que é que está definindo. O que é que existe? Existe algo aí. Ótimo. Se existe algo aí, eu estou evoluindo para saber o que é que verdadeiramente existe. É um caminho. Nada está errado na concepção da vida. Estamos a caminho dos saberes, do despertar. Ontem nós negávamos. Nós que estamos aqui, ontem nós negávamos toda essa origem. Hoje a gente se debruça, cansados, né? A gente se debruça, né? Veja que as relações com o mundo espiritual, elas só têm crescido na nossa intimidade, para que assim nós possamos ter matéria palpável, racionais, inquestionável, com os relatos daqueles que nós o fazemos. Então a mediunidade, dessa forma simples, natural que existe,
em qualquer canto da humanidade, é justamente para que nós possamos matar esta morte. E sempre nós advertimos que as experiências que temos durante o nosso dia, a nossa noite, pode nos aproximar melhor dessas verdades. É o sono, é aquele momento de relaxamento do corpo, que a gente entra em comunhão, em conexão com o mundo espiritual. Conversamos com desencarnados, tomamos advertência, vamos em outros lugares. Então isso vai, de certa forma, nos enchendo de esperança, nos enchendo de alegria e de harmonia. Essa é a nossa conclusão que o livro O Céu e o Inferno, e nós convidamos para que possamos tomar as suas páginas, estudar melhor esse capítulo, porque ele é muito científico. E quando é muito científico e trazemos para uma palestra quanto esta, muitas das pessoas que estão vindo pela primeira vez não irá compreender. Então é preciso que depois, com tempo, com naturalidade, essas próprias pessoas que estão chegando pela primeira vez possam buscá-la, essas páginas, e aí fazendo um mergulho mais detalhado no seu processo. E para que nós possamos encerrar, se tiverem alguma pergunta também posso fazer, e se eu não souber responder, Cida está aqui, Altair, esse povo está aí, Nis responde para vocês. Vamos encerrando com um poema de um morto, e esse morto é nada mais, nada menos de que Castro Alves, no livro Parnaso de Além Túmulo, aonde ele traz muitos declamadores do mundo espiritual que já estava morto para trazer essa epopeia para a gente. E ele nos diz: marchemos, há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos manda renascer. Na luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução, oficina onde a alma presa foge à luz, foge à grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo do arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor, o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai ao solo fecundo, o chão duro que produz, deixando o aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o maio, pelas faínas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopo dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os médios rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir
mas galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. A terra às vezes se acende, radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores e imagens em reflexos perenais. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhar. O amor é a luz que se aliança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchar. Muita paz. A gente tem tempo para ficar quieta pelo menos 1 hora da manhã ouvindo o Raimundo Rodrigues. É possível, companheiro de vida, ficar? Você quer? Não? Tá certo. Desdobrar, ele sinalizou pelo professor desdobramento do corpo físico. É possível você continuar a palestrar, né, Raimunda? Eu posso ficar aqui até 3 horas da manhã. Pronto, até 3 horas é possível. Mas é fato, né? Uma reunião seleta, só com a gente, até 3 horas da manhã. Prometo a vocês que a gente vai fazer aqui uns laboratórios, beleza. Transfiguração, tudo. Tá bom? Tá bom? Melhorou? Melhorou? Tá. É fato de que, enquanto ouvimos o nosso companheiro, a quem agradecemos as elucidações, a quem agradecemos o clarear os nossos pensamentos, porque é fato, quantos questionamentos nós não temos, sabemos que nascemos, que pensamos, que estamos aqui realizando, mas sabemos que um dia também morreremos, como ele se diz, ou que deixaremos o corpo físico. Mas após isso, a dialética, se eu vou, como eu vou me encontrar, se eu vou existir ou não, se eu vou conviver ou me reencontrar com aqueles que tanto amei, com quem tenho afinidade ou afetividade. Se nos veremos melhores ou piores do que quando estávamos no corpo físico, se vamos viver para sempre, pela eternidade ou nunca mais. Quantos questionamentos a gente não faz? E o livro Seu Inferno, especialmente no capítulo do Porvir e Nada, nos traz tudo isso. Então, convido vocês a lerem o livro, a buscar nos esclarecermos mais, para que tenhamos certeza daquilo que nos espera pela eternidade. Porque sim, nós somos eternos, nós somos enquanto espíritos, como Raimunda nos trouxe, inclusive ilustrando passagens e episódios da seita do mundo, da própria existência do Mestre Jesus, e tudo aquilo que ele nos trouxe enquanto vivência e aprendizado. Então fica aí para a nossa reflexão, a sugestão da leitura e a busca do aprendizado sempre, que nos fará nos sentir mais fortes e convictos que a vida não se encerra aqui agora, em que precisamos cuidar do nosso amanhã, e será o reflexo do que fazemos, do que pensamos, do que realizamos hoje. Vamos passar para o segundo momento do nosso trabalho, convidando os nossos companheiros fascistas para um momento de paz. De forma coletiva, individual ou individual, individual, que
possamos elevar os nossos pensamentos, sentar confortavelmente e elevarmos em conjunto com os Espíritos que aqui já colheram uma prece, agradecendo ao nosso celeste amigo por esse momento, pelos esclarecimentos aqui ocorridos, por essa luz que é a doutrina dos Espíritos que tanto nos esclarece, que ilumina as nossas consciências, nos preparando para o convívio de alguém. Agraciados que somos pela divina misericórdia, pelas infinitas oportunidades de recompensa, sustentados pelos nossos amigos e guias espirituais, pela divina misericórdia, bondade e amor do nosso Pai querido. Cientes de tudo aquilo que nos é possível colher, dando a nossa semeadura, possamos sempre reconhecer que somos filhos muito amados, sem nunca esquecer de que não somos, em momento nenhum, desamparados. Então, assim, estendamos o nosso agradecimento, Pai Criador, por todas as oportunidades recebidas. E se não formos pedir muito, além do agradecimento, colocamos a voz que cuide de cada um dos nossos companheiros aqui presentes, dos tarefeiros desta seara. Cuida dessa comunidade, Senhor, que vivencia as suas turbulências, como todas as outras. Inspira sentimentos de serenidade, de paz, de respeito, de empatia e de amorosidade. Para que assim possamos nos atingir, sermos reconhecidos como discípulos seus, com outras irmãos. Dessa forma, agradecemos por esse momento, pela presença da espiritualidade amiga, nós te pedimos a bênção para colocar um ponto final nas nossas atividades da noite de hoje, quando a tua voz se recebe em paz e sob a tua divina proteção aos nossos pais. Que assim seja. Gostaria de lembrar, antes de finalizarmos, que amanhã, terça-feira, às 9 horas, teremos a nossa companheira Tânia Gomes falando sobre o inferno, que consta no capítulo 4 do Céu e Inferno, do livro. E no sábado, às 16 horas, teremos a nossa companheira Débora Reis falando sobre espíritos em condições medianas. Muita paz.